Olá você que me acompanha aqui nas redes sociais, sou Victor Carnevale, advogado. Neste vídeo trato de maneira breve sobre o assunto do momento, que está aí em grande evidência nos meios de comunicação, nas redes sociais, que é a nota técnica número 51520 de 2020 do Ministério da Economia. Essa nota técnica, ela definiu que o valor do 13º salário não será afetado pelo período em que o empregado teve a sua jornada de trabalho e salário reduzidos, autorizados lá pela Lei 14.020, nesse período de pandemia. Ou seja, independentemente do prazo em que o empregado teve a sua jornada de trabalho e salário reduzidos, autorizados pela lei, em nada isso irá influenciar no cálculo do 13º salário, ele vai receber na integralidade, tá legal? Agora, o que se deve se atentar é em relação à suspensão do contrato de trabalho. A Lei 14.020, além de possibilitar a redução de jornada e salário, também possibilitou a opção pela suspensão do contrato de trabalho. Neste caso, o período de suspensão do contrato de trabalho não será computado para fins de cálculos do 13º e nem de férias. Exemplo. Se o empregado ele teve o seu contrato de trabalho suspenso, aí, conforme a Lei 14.020 possibilita, teve o contrato suspenso por 4 meses. O cálculo do 13º, ele é de janeiro a dezembro, portanto 12 dozeavos. Nesse caso, o período de suspensão será descontado. Se de 12 meses ele teve 4 meses de suspensão, ele vai ter direito a 8 dozeavos de 13º e também de férias, tá legal? Então tem que ficar atento aí a essa diferença. E aí surgiu o questionamento, o Ministério da Economia seria competente para emitir essa nota, essa regra? Eu digo com toda tranquilidade que sim, porque a própria Lei 14.020, lá no seu artigo 4º, possibilitou a atuação do Ministério da Economia para se manifestar em relação a esses temas. Em relação à nota técnica, o Ministério Público do Trabalho se manifestou contrário ao entendimento da nota técnica. Para o Ministério Público do Trabalho, independentemente se houve a suspensão do contrato ou a redução de jornada e salário, em nada isso poderia influenciar o cálculo do 13º salário e férias. Ambos deveriam ser pagos na integralidade, como se o contrato de trabalho tivesse sido contínuo, pois a suspensão e a redução, a suspensão do contrato e a redução de jornada e salário não foi uma opção do trabalhador, foi uma imposição devido a esse momento que nós estamos passando de pandemia. Então, o Ministério Público do Trabalho se manifestou contrário ao entendimento dessa nota técnica do Ministério da Economia. Como resolver, então, esse embate da nota técnica e o entendimento contrário do Ministério Público do Trabalho? Nós temos que buscar a Lei 4.090 de 62, que é a lei do 13º. A lei, ela é favorável ao entendimento da norma técnica, porque para ela é preciso que o empregado tenha de fato trabalhado mais que 15 dias no mês para garantir ali o proporcional do 13º salário, tá legal? Então a lei fala em trabalho, em nada fala na questão da suspensão. Mas aí o ponto que se levanta, o questionamento é em relação à redução da jornada e salário. Neste caso, a lei do 13º, ela atribui como base de cálculo do 13º o último salário, ou seja, o salário de dezembro. Mas e aí, né? E se o empregado tiver sobre ainda o regime de redução de jornada e salário no mês de dezembro, como será feito esse cálculo? O entendimento agora é que se aplique a nota técnica, tá bom? Será considerado o pagamento integral do 13º salário, caso esse empregado tenha tido a redução de jornada e salário. Se houve, então, a suspensão do contrato, será descontado o período de suspensão e pago a proporcionalidade de 13º salário e férias. Falando em férias, a CLT no artigo 133, ela traz lá as hipóteses de perca de férias, mas nenhuma dessas hipóteses trata
desses dois temas relacionados à Lei 14.020, como a redução de jornada de salário, tampouco da suspensão, tá bom? Então, o entendimento é que segue a mesma regra. Então, aí, resumindo tudo, o que deverá ser feito? A nota técnica ela prevê que o empregador, ou seja, o patrão, ele pode, por mera liberalidade, desconsiderar o período de suspensão do contrato de trabalho e pagar o 13º salário e férias na integralidade. Então isso pode ser uma mera liberalidade do empregador, ele não é obrigado, tá bom? Pode acontecer isso também se houver ali um acordo, né, individual entre empregado e empregador, no caso, como eu disse, e também através de negociação coletiva. Ou então, uma outra sugestão é o empregador descontar o período de suspensão do contrato de trabalho para fins de cálculo de 13º e férias. Agora, se falarmos em redução de jornada e salário, em nada será influenciado ou modificado o valor do cálculo para a concessão de 13º, para a concessão das férias e para também o pagamento do 13º salário. Tá legal? Tema novo, saiu praticamente agora, né? Nós estamos aí estudando bastante, muitas coisas ainda podem surgir, mas a princípio é esse o entendimento que está prevalecendo. Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo.